pessoal? Hoje nós vamos resolver equações do primeiro grau. Vamos ver. Equações são sentenças matemáticas expressas por uma igualdade, com uma variável, uma ou mais variáveis. No caso, a variável é uma letra, que também podemos chamar de incógnita. As equações, elas são divididas, então, em primeiro membro, antes da igualdade, e segundo membro, depois da igualdade. Mas, por que do primeiro grau? A variável, ela tem um expoente. Quando ele é 1, nós chamamos então de equação do primeiro grau. Esse expoente pode ter outros valores, e aí terão novas classificações à equação. Para resolver uma equação do primeiro grau, nós vamos sempre isolar a variável no primeiro membro. Para isso, nós vamos passar todas as informações, os termos independentes, para o segundo membro. Ao fazer essa troca entre os membros, as informações que estão no primeiro para o segundo membro e as que estão no segundo para o primeiro membro, nós vamos também inverter a operação. O que seriam operações inversas? O inverso da adição, a subtração, da multiplicação, a divisão, da potenciação, a radiciação. E assim também, ao contrário, quando falamos da subtração, a adição, da divisão à multiplicação e da radiciação à potenciação. É bem simples. Vamos ver. Aqui, nós temos um termo independente menos 6. Ele vai passar para o segundo membro. Ao passar para o segundo membro, eu vou cuidar que já existam informações lá, no caso 0, e vamos passar também o menos 6. Como ele estava subtraindo, ele vai passar somando. Então, 0 mais 6, 6. Nós podemos fazer a verificação da resposta. X vale 6, então 6 menos 6, 0. Quer dizer, está certa a nossa resposta. Vamos ver esse outro exemplo. Neste outro exemplo, nós também temos uma informação com X e um termo independente no primeiro membro. Aí nós vamos copiar a informação que contém o X e passar para o segundo membro o termo independente. Lembrando, já tem uma informação no segundo membro, o 0. Então, nós vamos passar agora o menos 12. Ele estava subtraindo, ele vai passar somando. 0 mais 12. 0 mais 12, 12. Percebam que a minha variável x ainda não está totalmente isolada. Para isso, eu vou cuidar que o 3 ele está multiplicando o x. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, x é igual a 4. Então, chegamos ao valor do x. Vamos ver outros exemplos. Como vocês podem perceber, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, a variável da nossa equação. Aqui no caso, então, trabalhando com y. Nós temos a quantidade mais 3, que é um termo independente, e vai passar para o segundo membro. Então, 2y é igual a 9, que já estava no segundo membro, e ao mais 3, que estava no primeiro e vai passar para o segundo. Ele era mais, ele vai passar menos. Por quê? Porque ele estava somando e agora ele passou subtraindo. Então, 2y é igual a 9 menos 3, 6. A quantidade 2 estava multiplicando o valor y, então ela vai passar dividindo. 6 dividido por 2, 3. Chegamos ao valor do y. Neste outro exemplo, nós temos a variável a. Novamente, nós temos um valor independente no primeiro membro para passar para o segundo membro. 2a é igual a 3, que já estava no segundo, mais a quantidade 4, que era menos e agora está passando mais, porque ela estava subtraindo e agora ela passou somando. 2a igual a 7. Como o 2 está multiplicando o a, o 2 vai passar dividindo.
Percebam que a fração 7/2 não dá para reduzir. Então, vai ficar assim a fração. Vamos ver outros exemplos? Podem aparecer qualquer tipo de número numa equação do primeiro grau. Aqui, no caso, nós temos dois termos com a variável. Então, convém que a gente agrupe eles de acordo com semelhança. Como os dois são x, então nós vamos agrupar as duas informações. Vamos lembrar também que toda vez que não aparecer o valor, é porque está ali o número 1. 1 mais 2, 3. Lembrando que, como o 3 está multiplicando o x, o 3 então vai passar dividindo. Agora nós vamos armar o cálculo. Primeira coisa, deixar igual o número de casas decimais. Agora nós podemos cancelar a vírgula. Vamos ler 84 dividido por 30. Quantas vezes cabe o 30 dentro do 84? 2 vezes. 2 vezes 30, 60. 4 tira 0, 4. 8 tira 6, 2. 24 para dividir por 30. Como 24 é menor do que 30, nós podemos pôr uma vírgula no quociente e um 0 no resto. Agora nós temos 240. O 30 cabe quantas vezes dentro do 240? 8, já que 8 vezes 3 são 24. Então, 8 vezes 30, 240 e resto 0. Então, o nosso valor x é igual a 2,8. Neste último exemplo, nós percebemos que tem variável nos dois membros e termos independentes nos dois membros. Então, vamos agrupar as variáveis no primeiro membro. A quantidade x, primeiro, que já estava no primeiro, e vamos trazer lá do segundo membro a quantidade mais 4x, que estava somando, vai vir subtraindo. Já estava no segundo membro a quantidade 6, vai vir para cá a quantidade menos 3, que estava subtraindo e vai passar somando. Agora, operando com o x menos 4x, nós percebemos que os sinais são diferentes. Mais 1 e menos 4 são menos 3. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior módulo. 6 mais 3, 9. Aqui nós temos um problema. A nossa variável nunca vai ser negativa. Toda vez que acontecer da nossa variável ficar negativa, nós vamos multiplicar por menos 1. E aí vocês vão indicar dentro do parênteses, logo a seguir o último termo. Por que a quantidade menos 1? 1 porque ele não vai alterar a multiplicação, já que ele é um elemento neutro. O menos porque justamente vai mudar os sinais e é o que precisamos. Então, menos vezes menos são mais. Menos vezes mais são menos. Então, x é igual a menos 9 dividido por 3. Menos 9 dividido por 3, menos 3. Estes são alguns exemplos de equações. Espero ter ajudado. Bom estudo!